essa reunião de colegiado de curso hoje, tá? Durante aquelas semanas lá de interstício, né, entre um semestre e outro, a professora Fernanda solicitou a criação de um GT para analisar as ANPs consideradas exitosas, né, ou aquelas ANP que foram bem avaliadas pelos alunos, né. Esse GT, então, foi criado, né, é composto, na verdade, pelo professor Molina, pelo professor Coutinho, por mim, pela professora Indiara, pelo professor Ouro, né? E esse grupo já tem produzido, né, as suas apresentações. A primeira apresentação, então, foi com o professor Ouro sobre comunicação entre aluno-aluno e aluno-professor, né? E hoje, então, vamos ter então, falar um pouquinho sobre o Moodle institucional, e a professora Indiara vai estar com vocês aí, falando um pouquinho, então, sobre essa ferramenta que pode ser muito útil nesse contexto aí das ANPs, né? Então, quero passar a palavra, então, para a professora Indiara. A professora está pronta? Sim, obrigada, JP. Então tá, eu vou só encerrar aqui a minha apresentação para você colocar, tá? Tá bom, obrigada. Bom, então, se alguém quiser comentar alguma coisa a mais, fique à vontade, senão vou dar início. Bom, então, pessoal, hoje eu vou comentar um pouco da minha experiência de como está sendo utilizar o Moodle institucional e apresentar um pouco para os demais colegas que tenham interesse em utilizar também essa ferramenta. Então, como o João Paulo já comentou, o objetivo do nosso grupo de trabalho é observar o que os docentes utilizaram, né, de ferramentas, ou como se comportaram com relação a esse semestre excepcional de 2021, em que nós tivemos que trabalhar em atividades não presenciais, que é diferente de um EAD. As atividades não presenciais são atividades que foram, né, elaboradas e desenvolvidas pelos professores de maneira excepcional devido à pandemia do Covid. E até dezembro desse ano, nós estamos, a princípio até dezembro, ainda nesse regime de atividades. Então, ainda há tempo, né, de melhorar as nossas aulas para apresentar aos alunos. Então, do meu ponto de vista e do grupo de trabalho, a gente vê que é importantíssimo o professor ter bem planejado a organização das suas aulas, ou seja, um plano de ensino bem elaborado, umas atividades bem definidas, cronogramas claros para os alunos. E uma sala virtual auxilia muito nesse processo de que os estudantes tenham centradas em um lugar todas as informações, todas as atividades, os links que eles precisam acessar, as datas das tarefas que eles precisam entregar, quando que eles vão ter provas, quais os conteúdos das provas. E existem algumas ferramentas institucionais que nos auxiliam nesse processo, que é o SIGA, já bem conhecido pelos docentes do IFES, e também o Moodle. O Moodle, já um pouco menos utilizado aqui no nosso IFES Itajaí. Então, eu fiz um comparativo aqui do meu ponto de vista, que semestre passado eu utilizei apenas o SIGA-A. Para quem não sabe, né, entrei na metade do semestre passado, em maio, substituindo o professor Posas em algumas unidades curriculares, e cheguei tendo que aprender a usar o SIGA-A, que era a plataforma que a maioria dos professores utilizam, e a nossa plataforma aí oficial, na verdade, em que nós temos aí que colocar as frequências, as notas, e depois consolidar essas notas para os alunos terem aí no boletim ou no registro acadêmico deles.
Então, pessoal, comparando o Ciga e o Moodle, a gente percebe que o Ciga, ele, como eu comentei, ele já é bastante utilizado pelos docentes e também pelos discentes, pelos alunos. Isso é uma vantagem, porque se você já conhece a ferramenta, você otimiza o seu tempo, né, na produção de outras atividades. E, desse ponto de vista, a utilização do Ciga é um ponto positivo. Ele possibilita aí a realização de tarefas, questionários, existem fóruns também no CIGA. Existem também já diversos tutoriais que foram disponibilizados aos professores. Nós tivemos aí na Semana Pedagógica passada, da qual eu também participei, vários seminários, tanto do Cefead quanto produzidos aqui pelo professor Daniel também, que auxiliou aí bastante aos docentes, né, entenderem um pouco melhor dessa ferramenta. Então, acredito que, em geral, os professores e os alunos já têm um bom conhecimento dessa ferramenta. Mas, na minha opinião, alguns problemas que eu enfrentei com relação ao Ciga eu notei que por muitos períodos, e às vezes por um tempo muito grande, ele ficava fora do ar. E isso me prejudicou bastante, às vezes era até próximo do horário das aulas, 1h30 da tarde, o sistema estava fora do ar. E aí, como eu fazia para interagir, às vezes tinha um questionário, tinha uma prova para aplicar para o pessoal e o sistema estava fora do ar. Isso, na minha opinião, foi um ponto bem negativo e isso me deu, assim, vontade de utilizar outra ferramenta, na verdade. Mas isso é do meu ponto de vista, né? E também por eu ter chegado assim meio de surpresa, tive que aprender a utilizar, então utilizei por bastante tempo, né? Fiquei alugada ali bastante tempo no Ciga, então nesse sentido eu notei isso de maneira muito forte. Outro ponto que também acho que é um dos principais, como desvantagem, ele não tem um design na minha opinião, motivador, né, para o estudante. Na minha opinião, um design bem desmotivador. Isso principalmente por causa da organização dos tópicos. A gente não tem ali uma liberdade muito grande para configurar os nossos tópicos de aulas, e também, conforme você vai inserindo as atividades, elas vão ficando, ou seja, você coloca um PDF, você coloca um link, você coloca um vídeo, que seja uma tarefa, ela fica tudo lá no final do tópico. Ela não fica assim, quero organizar a tarefa, faça uma tarefa, ou faça um questionário, e já colocar o questionário ali. Não, ele fica tudo no final. O texto no começo e as atividades no final. Acho que isso é uma desvantagem. E além disso, também outro problema é que, às vezes, conforme você coloca as figuras, dependendo do que você altera, às vezes desconfigura tudo o tópico de aula. E aí, retrabalho é uma coisa que a gente não quer muito fazer, né? A gente organiza já certinho, gasta um tempo considerável organizando o tópico e depois você modifica alguma coisa e ele acaba desconfigurando. Deixa eu ver aqui que o Daniel comentou. Tem como mudar o layout, mas depois ele não funciona muito bem. Bom, agora, nesses pontos que eu comentei, com relação ao Moodle, o que eu tenho notado até então, o Moodle ele é menos utilizado pelos docentes e também pelos discentes. A gente consegue ver as salas que são criadas no Moodle, então eu sei que, não sei se estão por aí, mas a professora Jéssica e o professor Matias utilizam o Moodle, porque aparece essa linha deles lá e eu consegui ver. Existem aí também outros professores, né, do campus, do técnico, que acho que também utilizam de vez em quando. Dá para entrar e verificar todo mundo que tem a sua sala lá cadastrada no Moodle. O professor é que tem que cadastrar essa sala, certo? Já vou falar um pouco mais sobre isso. O Moodle, ele também ele possibilita
é que nós criemos, né, tarefas, questionários, fóruns. Existem outras ferramentas também, como chats. Posso mandar uma mensagem individual, o aluno recebe por e-mail também. Tem a possibilidade de correção por rúbrica. E, na minha opinião, que eu tenho notado até agora, que eu consigo gerenciar melhor a participação dos alunos, as entregas dos alunos pelo Moodle. Existem também vários tutoriais disponíveis, principalmente elaborados pelo CFA, do Centro de Ensino à Distância do IFSC. Então, tem bastante material para quem tiver interesse. Eu vou mostrar ali onde vocês podem encontrar. Então, quem tiver interesse e ficar aí motivado para utilizar o Moodle, a gente vai trabalhar um pouquinho agora. E a principal vantagem com relação ao CIA, na minha opinião, é a organização da sala virtual. Acho que é muito mais motivador o aluno entrar e ter as atividades ali bem definidas, tudo que ele precisa fazer de uma maneira com um layout mais organizado.